Bem-vindo a mais uma palestra sobre cor. Aqui, quando a gente dá uma palestra presencial, a gente sempre regrava e traz aqui para você como material extra do nosso curso Paleta Emocionante. E a gente deixa esse vídeo por muito pouco tempo no nosso canal do YouTube. Se você está vendo o nosso canal do YouTube, saiba que a gente tem um curso especial sobre cor, onde você vai aprender a fazer combinações de cores que impactem, que te destaquem e que trabalhem o seu branding. Independente se você é artista, se você quer melhorar suas redes sociais, se você tem um produto ou um serviço, no nosso curso a gente vai trabalhar a cor através da sua psicologia e do seu significado para dar mais sentido e impactar cada vez mais. E a gente traz sempre a cor para vários universos diferentes, vários mercados diferentes, como o marketing, a publicidade, o cinema, a moda, a ilustração, o design. Hoje, entre outros temas, a gente vai falar especificamente sobre a pedagogia, quer dizer, a cor nesse ambiente da pedagogia. Esse foi uma palestra que a gente deu numa faculdade, foi muito bem de feedback, teve muita pergunta, muita resposta. Então, a primeira coisa, se você não faz parte ainda desse curso, vai aqui nas legendas, tem o link, saiba mais informações. Eu estou aqui para te tirar todas as dúvidas, conte comigo. Aproveita e se inscreve no nosso canal, @mahuboficial, que é a nossa comunidade criativa que fala sobre arte, criatividade e empreendedorismo. Então, aguardamos vocês. Para você que já é aluno, parabéns, obrigada por estar em mais uma palestra aqui da gente e vamos seguir. Eu estou dentro da plataforma respondendo tudo e interagindo com vocês. Muito obrigada pela confiança. Agora a gente vai começar com o conteúdo. E antes de mais nada, uma coisa interessante que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu estava dando aula de pintura para uma aluna nessa semana. E aí ela vem trazendo questionamentos, perguntas, e que é muito interessante para a gente visualizar e entender a forma que a gente se entende no mundo, a forma que a gente aprende o mundo e a forma que a gente se coloca no mundo. E através desses questionamentos de pintura, de cor, de perspectiva, a gente observa que a pessoa, quando ela começa a desenvolver alguma aptidão artística, né, começa a desenvolver um olhar, a observação da onde ela está, com outros olhos, a gente começa a se pensar. Olha que interessante as observações que ela fez aqui pra gente, né, nesse processo. O que que ela falou? A gente não pinta a sombra de preto. Eu falei: "Não, a gente não pinta a sombra de preto. A sombra nunca é preta". E é claro que a gente vai entrar em detalhes aqui, mas esse não é o ponto. O ponto é como a pessoa está começando a enxergar o mundo que a gente vê. E principalmente a forma que a gente enxerga. Outra pergunta que ela fez é: nossa, olha aqui, estou te mandando fotos aqui de um pôr do sol. Olha como é que são as cores. Hoje eu observei diferente as cores, o pôr do sol. Eu olhei com outros olhos. E olha a evolução que ela chegou. Eu descobri que a gente não pinta como é. A gente pinta como o ser humano enxerga. E é isso mesmo. Na pintura especificamente, eu sei que de repente essa não é, né, o seu meio, não é o que você faz, né, a pintura em si. Mas quando você observa como a gente olha e se coloca no mundo, a gente está também trazendo para a gente como a gente entende, aprende, né, e se coloca nesse mundo. Como é que a gente se posiciona? Como é que a gente se entende nesse mundo? Não é como o mundo é como nós somos, é como nós vemos, é como nós o experienciamos. E é assim que a gente começa o maior dos aprendizados que a gente tem na vida, a se auto-entender. E a partir daí, a partir dos nossos
olhares, principalmente, vamos fazer uma analogia aqui, principalmente a partir da nossa lente particular, né? Cada um tem uma lente particular que está inserida a sua história, as suas vivências, as suas preferências, os seus traumas, a sua experiência, e é a partir dessa lente pessoal em que você vai decodificar e se entender no mundo. Então, primeiro, antes de entender, né, da pedagogia e da cor na pedagogia, a gente tem que saber que o mundo não é entendido como ele é, mas sim como nós somos. E aí a gente vai começar a nossa palestra. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o conceito da pedagogia. Você, de repente, já faz pedagogia, já trabalhou com pedagogia, já entende sobre isso, mas vamos aqui colocar e nivelar, né, os entendimentos. Então, a gente vê aqui na apresentação, a pedagogia é a ciência que estuda a educação, seus processos, métodos, técnicas para a formação do indivíduo. Estuda a relação entre professor e aluno, bem como a interação entre os membros da comunidade educacional, além da conexão entre ensino e aprendizagem. A cor é um recurso estratégico para o entendimento do mundo. É um recurso estratégico, um deles. Mas se você começa a entender a cor com esse viés, você começa a ver o mundo a partir dessa lente também. Não só a partir do seu histórico, dos seus traumas, suas experiências, suas preferências, mas, além disso, a partir da linguagem cromática. E quando a gente começa a entender a cor como uma linguagem, não somente como um recurso, mas como uma linguagem de como a gente se comunica, de como a gente se coloca, de como que a gente se vê no mundo. A cor é imbuída de signos, de significados, de símbolos, de formas de como a gente decodifica o mundo. E a gente vai ver aqui algumas formas de fazer isso. Então vamos lá, eu vou fazer um pequeno exercício aqui com vocês agora. A gente tem alguns exercícios dentro do curso, você que já fez, já sabe, já passou por esses exercícios, mas eu não vou estragá-los aqui, né? Os exercícios do curso são do curso. A gente vai fazer um outro exercício aqui, para você que é aluno, ter uma coisa extra. Olha, placas e sinais de trânsito. A gente está falando de placas e sinais de trânsito. Fique atento. Eu vou colocar aqui algumas especificações. Olha aqui do lado. Umas especificações eu quero que você pense. E pense você dirigindo. Qual é a cor dessas placas, né? Qual a cor da placa de regulamentação? Quer dizer, aquele que fala o que você pode ou não pode fazer por fim de penalidade, né? Vai levar uma multa. Placa de advertência, placa de aviso. Vai pensar na cor para cada uma, porque tem. Nós especificamos e categorizamos as cores nesses sentidos. Placa de indicação, placa de logradouros e serviços auxiliares. Qual a cor? Atrativos turísticos. Qual é a cor? Educativas. É marrom, é azul, é amarelo, é laranja, é vermelho, é branca? Qual dessas cores? Como é que você coloca aí? Pensa, anota, dá um pausa nesse vídeo se quiser, anota e volta aqui. Lembra de você dirigindo. Vamos ver a resposta agora? Se não, dá um pausa, ó. Parei aqui para você e vamos continuar. Olha aí, as placas de regulamentação são vermelho. Pare, senão você leva multa, né? Advertência amarelo, né? Você lembra sempre do triângulo amarelo também, que é uma grande, né, sinal de advertência. O aviso laranja, indicação verde, a gente vê, né, onde são as coisas, retorno, né? As coisas assim, logradouros, quer dizer, os nomes das ruas, né? Você vê as placas e serviços auxiliares, azul, né? Pontos turísticos, marrom. Olha aí as imagens do lado. E educativas, branco. Então a gente já começa a ver que o nosso mundo, ele está já categorizado, dividido e, né, especificado através de cores. Através de cores a gente entende muita coisa. Né? A gente viu no início do curso, quando a gente falou sobre a importância da cor, para quem lembra, em que a cor ela era como se fosse um garoto de recado.
Era como se fosse, né, aquele a gente está aqui com os nossos amigos, né, conversando, as mães, e aí vai aquele filho de alguém, corre, pá, e volta, gritando: "Mamãe, mamãe", e avisando, né: "Olha o que está acontecendo, tá vindo uma parada, um monte de gente caminhando para cá. É carnaval? É ano novo? É um desfile? O que está acontecendo?" Parece que essa criança vai e volta e chega gritando, avisando, né? O que está acontecendo? Parece que a cor é isso, é esse garoto de recado que nos avisa, nos prepara, e eu gosto de chamar a palavra, né, staging. É como se ele estivesse preparando o cenário para o que vai vir a acontecer. Quando a gente tem uma cena de teatro, uma cena de filme publicitário, uma cena de cinema, somente de você ver, né, ali o cenário, você sabe o que vai acontecer. Não precisa de ator falar, não precisa de música ainda estar ao fundo, pela cor daquele cenário, daquelas luzes, porque a cor também está na luz, vamos lembrar disso, você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe se é uma cena que vai ter uma morte, um atrito, um beijo, né? Que tipo de conflito vai ter ali? A cor, ela vai anunciando, ela vai te preparando. E aí traz as suas particularidades do seu entendimento coletivo da cor, do seu entendimento particular da cor, que a gente também viu isso, mas o importante colocar aqui é como esse mundo nosso já está codificado com cor. Vamos ver mais exemplos aqui? A natureza em si já nos alerta, quer dizer, há um aviso para os predadores, para os animais, através das cores dos animais, né, ou as cores dos elementos dos animais, eles já indicam se aquele animal é venenoso, se tem perigo, se tem veneno ali, e os predadores já ficam alertas e atentos. Então, a própria natureza já traz categorias específicas de cor para dizer o quão perigoso e o quão venenoso é aquele animal. Olha que interessante. Outra coisa, a partir das cores a gente consegue entender qual é a idade, o tempo de uma estrela. Olha que poético isso, né? Se a estrela é jovem, é vermelha, depois ela vai, no processo de amadurecimento dela, ela vai se tornando amarela, verde e aí azul ao final da vida da estrela. Então, as pessoas que trabalham, né, com isso, né, os astrônomos, eles vão olhar e somente a partir da cor, ele já sabe que estrela é aquela. Se a gente lembrar aí da física, por exemplo, com o efeito Doppler, né, que é que vê, né, que foi a grande descoberta em que o movimento, o universo se encontra em constante expansão, e a gente entendeu aí o efeito Doppler, que não é importante aqui, não vem ao caso, mas o que ele traz? Ele traz frequências e ele traz cores. E a partir desse efeito, a gente pode analisar se um astro, se uma estrela, ela está se distanciando ou se ela está se aproximando somente a partir da cor. Olha que legal. A gente vê a velocidade e o movimento dela, a gente vê a idade dela, a gente vê se é perigosa ou não, só a partir da cor, né? Olha que importante a cor é e como o nosso mundo ele é entendido a partir de signos, símbolos e categorias, né? Então, a aproximação ele tá azul, no distanciamento, se ele tá indo para distante da gente, ele tá vermelho. E assim a gente vai entendendo o mundo. Agora eu quero falar algumas palavras, eu quero que você pense. Imagina o que vem à sua mente. Boca rosa. O que você pensou? Uma Boca Rosa ou aquela blogueira famosa chamada Boca Rosa? Quadro negro. Acho que você pensou um quadro verde, na verdade, ao invés de um quadro negro. Nariz vermelho. Vai falando com a câmera aqui para mim, igual eu tô falando para você. Você pode estar sozinha aí, pode estar com seus filhos, mas vai falando comigo. Ou escreve aqui embaixo nos comentários, por favor, interaja comigo. Eu tô aqui para você. Nariz vermelho, o que você pensa? Tudo bem, você pode ter pensado palhaço,
Ou você pode ter pensado um choro, que uma pessoa chora tanto que fica com o nariz vermelho. O que você pensou? Escreve aí para mim. Foi o palhaço ou foi o choro? Livro preto. Que livro é esse? Não especifiquei, falei livro preto. Que livro é esse? Pensa. Pode ter falado a Bíblia, né? E eu não especifiquei, né? Eu posso estar contando uma história e falar assim: existia um livro preto repousado sobre minha cabeceira. Começar a contar e a narrar. Você sabe que livro preto é aquele? É uma Bíblia, possivelmente. Cabelo vermelho. Você vai pensar numa pessoa ruiva, mas o cabelo daquela pessoa não é vermelho, é laranja. Olha como é que a gente decodifica o mundo e olha como é que o mundo é, na verdade. Tá vendo? Como é que a gente enxerga o mundo, como é que a gente é, não como o mundo é. E a gente fala, né, ou chama ele assim. Lábio azul, o que você pode pensar? Frio, morte, né? Tá com lábio azul. Olhos vermelhos, né? Os engraçadinhos aí vão pensar em algum, né, algum consumo de psicotrópicos ou drogas, né? Mas a gente pode pensar em choro, né? Tá chorando, tá se debulhando em lágrimas, os olhos ficaram marejados e vermelhos. A gente pode pensar assim. Chapéu vermelho. Aposto que essa sua associação rápida não foi alguma coisa de moda, foi Chapeuzinho Vermelho, né? Porque a chamamos assim. O menino do dedo verde, para quem tem mais idade como eu, já vai fazer essa referência de um livro clássico, para quem não conhece, como algumas pessoas na palestra que a gente deu não conhecia, mas fica a dica de um livro bem interessante. O menino do dedo verde é um menino que tinha um dedinho verde, ele tocava nas coisas e nasciam as flores e as folhas, né? Essa era a história, não vou dar spoiler para você, mas o dedo verde já te remete a essa literatura. Cachinhos dourados. É também uma história infantil, né? Mas os cachinhos não são dourados, eles são amarelos. E a gente chama de dourado como se estivesse dando um upgrade para a cor amarela. Então, veja aí as denominações que a gente dá para a cor e como a gente entende o mundo a partir da cor. Livro preto, você já fez associação direta, né? Com a Bíblia. Então vamos continuar aqui. A gente tem que, na pedagogia, a cor é um elemento importante na educação infantil e no ensino das artes visuais. As cores podem ser utilizadas como ferramentas de aprendizagem, ajudando a desenvolver a percepção visual, a criatividade e a expressão artística. Além disso, a cor também pode ser utilizada para identificar e distinguir objetos, para estimular o interesse das crianças por diferentes temas e para criar um ambiente agradável e acolhedor na sala de aula. Ele favorece o aprendizado e o equilíbrio comportamental do aluno. Então, a cor, a gente está falando da cor no ambiente de aprendizagem e a cor na aprendizagem em si e de como a gente se entendem. Existem esses dois elementos. Mas como é que a cor pode ajudar nisso tudo que a gente falou antes? Como? Ela pode identificar, categorizar, distinguir, associar, memorizar, equilibrar e interpretar. Então, a cor, ela pode te ajudar a decodificar o mundo. E essas são as formas, os verbos, como ela toma ação quanto a isso, né? A gente vai falar aqui de algumas regrinhas gerais da cor, que vão te ajudar a pensar a cor de uma forma diferente. Vamos lá? Primeiro, não existe cor má e cor boa. Ah, o verde é isso, o amarelo é aquilo, o marrom, a cor de cocô, o verde musgo, não estou gostando dessa cor aqui, amarelo parece mofo, parece o negócio tá meio, né, amarelado, mofado. Não, gente, não existe cor boa ou cor má. As cores, elas têm pelo menos 5 significados. Então, ela é boa e ela é má, o importante é o contexto. Esse que é o grande ponto da cor. A gente não consegue entendê-la sem o contexto. E o contexto ambiental é um. Mas o outro contexto muito importante é quem? Quem está vendo? Quem está experienciando?
quem está ali presente naquele momento com aquela cor. Por quê? A cor é frequência. Essa frequência vai sair daqui, ela vai chegar no seu olho, da mesma forma para qualquer pessoa, da mesma forma. Tá batendo aqui, eu tô vendo aqui de uma cor e ela tá, ó, bateu. Quando chega aqui, nesse aparelho visual, cada ser humano tem um seu. E aí eu posso ser daltônico, eu posso ter algumas especificações, né, e coisas especiais no meu aparelho visual, mas não considerando isso, vamos, né, considerar que estamos vendo, né, e aí daqui, dessa decodificação, ele vem para cá. E aí que a gente fala que a psicologia, o significado da cor é muito importante. Porque esse trajeto aqui e esse trajeto aqui é igual para todo mundo. Aqui, quando entra no nosso aparelho visual, já traz especificidade, que pode ter alguém daltônico, que veja diferente e tal. Mas daqui, do meu aparelho visual para o meu cérebro, para minha mente, aí, meu filho, aí é outra viagem. Aí é uma viagem maravilhosa no mundo particular de cada um. E aí depende das especificidades que a gente falou antes. Depende da minha cultura, do meu histórico, da minha religião, do meu código de símbolos e signos, dos meus traumas, da minha experiência, da minha psique, da minha personalidade. E aí entra em outra esfera que é particular de cada um. Então, você falar que a cor é má, não. A cor chegou igual para todo mundo. Esse é o ponto. E aí decodificamos, criamos significados. E aquele significado que a gente criou, que é particular para cada um, cria gatilhos. E esse gatilho cria uma emoção, uma sensação, uma reação àquela cor. Isso é particular. Então, primeiro, não existe cor má e cor boa. Cada cor tem pelo menos uns 5 significados. Nós é que atribuímos significados que criam gatilhos e que dão a reação que vamos ter à cor, e isso é particular. Olha o resumão aí, bom. Mas fica com isso na cabeça, se tem lápis, se tem papel, anota, se não, anota aqui na legenda que vai ficar aí anotadinho para você não perca isso é muito importante. Outra coisa muito importante é o seguinte, existem várias regras, né, da cor, mas uma coisa muito importante que eu gosto sempre de colocar, e aqui estamos falando da pedagogia, a gente vai trazer alguns desses conceitos aqui, é que uma das regras grandes sobre cor é o seguinte, nós somos homens, de maneira geral, que viemos de nossos históricos, muito lá para trás, nós éramos pré-históricos. Nós não tínhamos um teto em cima da gente, antigamente. Éramos pessoas de caverna, éramos pessoas do relento, éramos pessoas que vivenciávamos e vivíamos no solo não construído, mas no solo nos dado por Deus, se você acredita em Deus, e se não, por algo maior, se você acredita em algo maior, sem um nome específico. Nós vivíamos contemplando o céu, que é azul, o amarelo, que é o sol, a mata, que é verde. E lutávamos para sobreviver a partir da caça, que era o sangue, que a gente matava para comer. Então a gente vivia absorto nessas cores que eram muito presentes, muito fortes, e que pra gente, até hoje, por mais que hoje tenhamos roupa, tenhamos teto, né, tenhamos cores artificiais por aí, nossa memória ancestral nos relembra do azul em referência ao céu, do amarelo em referência ao sol, do verde em referente à mata, e quando a gente pensa em azul, a gente está trazendo os símbolos e os significados desses locais, dessas referências pré-históricas. Isso é importante. Então, quando a gente fala do azul,
a gente está trazendo de algo etéreo, de algo que a gente não toca, de algo abstrato, né? O azul, como a gente viu no curso, quando a gente, né, extensivamente falou sobre o azul é a cor dos sentimentos difíceis para conquistar, da confiança, da amizade. São muito difíceis de você conquistar, mas de repente assim ele se vai. Né? Quem já não teve uma confiança quebrada, que foi uma frase que alguém falou, um gesto que alguém fez, que de repente anos de construção daquela confiança foi assim. Esse é o tom do azul, por isso que muitas empresas de advocacia, muitas empresas de hospital, por exemplo, que você está colocando sua vida na mão, está colocando o seu destino na mão, eles precisam passar credibilidade. E o azul traz isso, traz a credibilidade, né? Traz a confiança, traz a amizade, traz também para quem, né, segue aí, gosta muito de chakras, né, de você entender mais o misticismo, é a cor, o azul mais claro, é a cor que está posicionada aqui. É a cor da comunicação. Às vezes muitos me perguntam qual a cor da comunicação, da fala, né? Porque o professor, ele tem o dom da comunicação, o palestrante, qual é a cor? É o azul mais claro, ele é o tom daqui. E o azul mais escuro, ele é o tom daqui, quer dizer, da intuição, da inteligência, e o azul mais claro é da comunicação, da expressão. Então, o azul é a cor que a gente viu no nosso curso, que tem mais tonalidades. Tem 221 tonalidades diferentes de azul, né? E quando a gente está trazendo para o seu significado, a gente também traz o significado do céu. É vasto, é grande, é amplo, é abstrato, eu não toco, mas eu sei que ele tá lá em cima de mim, tá me protegendo, tá me abraçando. Eu sei disso. Muito diferente do vermelho, que é o tom da materialidade, né? A gente fez um exercício aí no nosso curso sobre as cores, né, primárias com as formas primárias. Você lembra disso? Para fazer essa conexão. Se você passou por esse exercício e você se lembra, a cor do quadrado é a cor do vermelho. Não existe na natureza a forma quadrada certinha, né? Com cada lado milimetricamente igual. Na natureza não existe o quadrado. O quadrado é uma invenção puramente humana. E o vermelho é uma cor puramente material, da materialidade humana. Então, quando a gente pensa em cor primária e em formas primárias também, básicas, a associação direta com o vermelho e com o quadrado, ela é muito forte. Né? Então, voltando aqui a última regra que eu queria colocar para vocês, quando a gente pensa, né, na cor, a gente pensa nos associações diretas da cor. Outro exemplo, a gente falou do azul, a gente falou do vermelho, mas vamos falar agora do amarelo, né? O amarelo, o que que ele é? Ele é calor, ele é iluminação, né? Ele parece que ele descortina, ele dá um holofote para você ali, né? Ele tem essa sensação, nossa, tá escuro, tá todo mundo dormindo, o sol nasceu, o amarelo chegou, ele clareou tudo. Ele descortinou tudo. Essa é a função do amarelo, né? Revelar, descortinar, dar holofote, dar luz, dar atenção àquilo. Por isso mesmo, os escritórios de terapia, de psicólogo, não podem ser amarelos. Porque ali você está num ambiente em que o seu paciente, o seu cliente, quer ter confiança. Ele possivelmente não vai te contar tudo, você sendo psicólogo, na primeira sessão. Ele não vai te contar. Porque ele precisa ter aquela confiança, ele precisa se soltar aos poucos, ele vai sentindo, né? E aí vai se soltando.
E aí vai se sentindo confortável naquele espaço que ele não está acostumado e ele vai se soltando. Se você traz o amarelo para aquele ambiente, parece que pau! Ele está no holofote, ele está no foco. Tipo, meu filho, fala aí logo, se descortina, se abra. E não é essa a intenção ali. Eu estou com você, eu vou com você no seu tempo. Vamos te descortinar no seu tempo, com confiança e indo devagar, trabalhando a sua psique. Então, quando a gente entende o amarelo e a psicologia do amarelo, fazendo essa referência direta com o sol, a gente entende tudo mais que ele representa. E isso é muito importante. Quando a gente está falando de um ambiente de aprendizado, principalmente infantil, né? A gente vai lembrar disso. A gente vai ter o amarelo aqui no nosso estudo de casa. Fica aqui mais um pouquinho que a gente vai chegar lá. Opa! Chegou! Cor do aprendizado. Essa também é a cor do aprendizado. Olha aqui o que o amarelo faz. É a cor do querer o que é oferecido. Por exemplo, você tem um amarelo num local, aquilo induz a pessoa a aceitar o que está sendo oferecido. Naquele caso, o aprendizado. Você está num local de aprendizagem, aquilo está sendo oferecido para você, aquele aprendizado, aquele conhecimento, aquele conteúdo. E o amarelo, ele facilita a pessoa a falar, sim, eu aceito. Sim, eu aceito isso que você está me oferecendo. Psicologicamente, o amarelo traz essa postura para a pessoa que está ali dentro. Então, o amarelo, num ambiente de aprendizado, ele é muito legal para isso. Claro que a dosagem é muito importante, mas o amarelo para esse ambiente que você está tentando prestar atenção, tá tentando passar um conteúdo, ele se torna muito estratégico para a pessoa falar, sim, quero aprender, estou aqui para aprender, quero esse conteúdo que você está me dando. Faz a pessoa sonhar. Então, imagina ela recebendo um conteúdo, um aprendizado, igual a gente está fazendo aqui, e você está aí, na sua casa, onde você estiver, envolta de amarelo. Você está falando para mim, Marcela, estou afim do que você está querendo oferecer, que é o conteúdo dessa palestra, e vou, a partir dele, imaginar, me inspirar, sonhar com o que você está falando. Vou partir daquilo e vou aumentar esse conteúdo a partir dos meus próprios inputs. Olha que interessante. E ele potencializa as sinapses para o exercício mental. No ambiente, ele traz a capacidade de memorização, conexão, descortinação e um ponto negativo aí da descortinação é a invasão de privacidade, por isso que a gente falou do ambiente, né, do escritório de psicologia. Então, a gente tem aí o que é o amarelo. O amarelo é interessante ou não para o ambiente de aprendizado? Acho que você tem que fazer outras perguntas, né? Quando a gente tem um ambiente de aprendizado, a gente tem que fazer outras perguntas mais pessoais. O ambiente é muito pessoal, por mais que a gente esteja falando de uma sala de aula que tenha 20, 30 pessoas ali aprendendo, mas a gente tem que entender como aquele conjunto, né? O que significa aquilo? Qual a idade daquelas pessoas? Qual o sexo daquelas pessoas? Qual a intenção daquelas pessoas ali? Qual o tipo de atividade que elas vão estar fazendo ali? Qual a ação prioritária que vai ser tomada naquele espaço ali? Quem são essas pessoas? Elas vêm de traumas? Elas têm preferências? Né? O que aconteceu com elas antes? O que vai acontecer depois? Eu preciso excitá-las ou eu preciso acalmá-las? Eu preciso que elas foquem ou eu preciso que elas divaguem, né? O que eu preciso daquelas pessoas? Então, você entendendo quem está ali e qual é a ação e a atividade prioritária que vai ser desenvolvida naquele espaço, você começa a tentar formular qual cor e qual o percentual dessa cor seria interessante para aquele local de aprendizado. Então, são essas perguntas essenciais que eu coloquei aqui para vocês. Existe uma melhor cor? Não. Inicialmente, não. Antes eu tenho que entender qual o público, para quem, qual a atividade, qual a ação realizada naquele espaço, nesse caso pedagógico que a gente está falando aqui, qual o objetivo daquele espaço. Depois de responder isso, a partir de um briefing grande, né, que o arquiteto, decorador, designer de interior, a professora, né, o diretor do colégio está falando ou está querendo colocar, ou a mãe, né, que está aí com a sala de jogos, sala de estudos, o quarto da criança, né, sala, a gente tem que perguntar quem é essa criança?
Essa criança tem TDAH, opa, tem TDAH, essa criança tem depressão, timidez, tem traumas, não tem traumas, ou é hiperagitado, ou é muito... Tipo, como é que é essa criança? Como é que ela se comporta? Como é que ela dorme? Né? E a gente tem que ver o que vai ser feito naquele espaço. Aqui, de uma forma bem resumida, né? É claro que a gente não vai entrar aí em questões de arquitetura, decoração e tal, mas de forma bem resumida, você tendo um filho, você tendo um espaço para estudo, você tendo, né, um local de aprendizagem, você, né, estudando, ou você sendo um professor, vamos imaginar esse espaço pedagógico. O que o vermelho traz? Promove atenção aos detalhes, energiza e motiva. O que o laranja traz? Promove colaboração e engajamento. Para quem lembra aí do curso, o laranja é a cor do social, da sociabilidade, né? Da troca com o outro, né? O verde, relaxamento, reduz o estresse, senso de segurança nesse espaço pedagógico. E o azul, confiança e induz a explorar novas ideias. Então, estou tentando ser inventivo, inovador. Estou fazendo uma pesquisa. De repente, o azul pode ajudar. Anota! E nos casos em que a pessoa ali dentro tem algo de especial. No caso do autismo, por exemplo, a gente tem duas cores que podem ajudar muito aí nesse caso, né? Tanto o azul quanto o laranja. Na verdade, a combinação dessas duas cores, né? Porque o que o azul vai trazer? Calma, ela vai acalmar. Às vezes a pessoa com autismo ela tem uma certa hiperatividade, né? Ela precisa acalmar algumas vezes, mostrar confiança e credibilidade, e é um dos sentimentos mais profundos que a gente apresentou ali. Então a criança precisa se sentir confiante, precisa confiar naquela pessoa ali que está guiando aquele estudo, aquele conteúdo, aquela atividade, aquela recreação, né? E o laranja é a parte social, de interação e diversão. Porque, às vezes, a pessoa com autismo ela tem uma certa dificuldade de sociabilidade, de falar com o outro, né? De brincar com o outro, né? E o laranja vai trazer essa questão. Então, de repente, um ambiente, né? Cortina, mesa, a gente está falando de parede, está falando de móveis, de brinquedos, que tragam essa combinação na paleta do azul e do laranja, podem ajudar essa criança ou essa pessoa. Aqui eu trago algumas dicas. Esse deck de card aqui que fala brincando de cromaterapia tem alguns exercícios que vai te ajudar a desenvolver aí. Não conheço a pessoa que desenvolveu, aqui é só uma dica, né, para você. Não estou fazendo, né, jabá. E aqui o YouTube dessa pessoa que é dona desse projeto aqui do cardzinho. O nome dela é Solange e é Pedagogia das Cores. Ali tem algumas atividades, vídeos de atividades que você pode fazer com criança. E se você ainda não faz parte do nosso curso, te convido aqui para fazer parte do nosso curso, se inscrever para aprender muito mais e muito mais detalhes cada cor e entender realmente a sua psicologia, o seu impacto e como é que a gente utiliza. Perca essa oportunidade, não. A gente entender o mundo através das lentes que a gente falou aí do início, da linguagem da cor, traz um outro colorido para o nosso mundo, traz um outro aprendizado para o nosso mundo. E, de repente, é essa forma de entender o mundo que você precisa, né? Olha, muito obrigada por assistir essa palestra. A gente vai mostrar para vocês agora, para a gente finalizar, mais 2 exercícios aí bem legais que vocês podem fazer com criança ou podem fazer vocês adultos mesmo, que podem ajudar, né, a acalmar, ajudar a pensar, a focar e a distrair, utilizando aí a cor.